Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. E glórias àquele que vive e reina pelo século dos séculos. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei da Glória. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Pastor Francisco Lucas, proclamando o reino de Deus. Aleluia! Um abraço carinhoso e minha bênção a você que está ouvindo essa mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Você, tua família, teus planos, teus projetos, teus sonhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É claro que temos que citar essa palavra base lá no Salmos 37, onde diz: agrada-te do Senhor. Aleluias! E Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluias! Glória a Deus! Uma posse em nome de Jesus. Muito bem, a palavra que nós queremos compartilhar está ali em Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Amém? Trata-se das bem-aventuranças. Glória a Deus. E é o próprio Jesus que está trazendo essa palavra, né? Tão forte, tão abrangente. Que, na verdade, como eu pregava na terça-feira à tarde, é uma radiografia do cristão que está vivendo uma nova vida. Aleluia! 2 Coríntios 5,17, onde diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é um novo caminho, é uma nova caminhada. E a visão é a eternidade de Deus. Por isso que nós somos cristãos. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Quero ler então na íntegra e depois fazer alguns comentários, segundo a vontade de Deus. Tá certo? Oramos primeiro. Pai querido, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, declarando que somos em tudo dependentes de Ti, do Teu Espírito Santo. E assim, concede a sabedoria, a revelação, aquilo que nós necessitamos, para que possamos compreender Tua palavra e guardá-la e praticá-la. Lembrando as palavras de Jesus: bem-aventurado é todo aquele que ouve essa palavra e a praticar. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Passamos a ler então as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Oh, aleluia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram também aos profetas que viveram antes de vós. Aleluia! Glórias a Deus. Palavra do Senhor Jesus. Aleluias! Um pouquinho mais para cá. Graças a Deus. Aqui. Pronto. Amém.
Muito bem, queridos. Glória a Deus, então, por essa palavra linda, maravilhosa, que vem da parte de Jesus. Muito bem. A primeira coisa que nós queremos compartilhar é essa palavra tão bonita, não é? As bem-aventuranças, ou o bem-aventurado. Aleluia. O que significa isso? Bem-aventurado. Nós temos algumas explicações, como é uma vida com muita alegria, aleluia, de vitória, amém, amados? Enfim, mas eu creio que a melhor resposta seria uma vida com Deus, aleluia, uma vida na presença de Deus, de verdade, aleluia, glória a Deus. E tudo aquilo que a palavra declara hoje a nosso respeito, precisamos entender que somos bem-aventurados, aleluia, somos filhos de Deus, nossos pecados estão perdoados e Deus nos espera na eternidade. Glória a Deus. Passamos a ser dessa aliança, pela graça de Deus, filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. E ao passarmos dessa vida, estaremos com Ele eternamente. João 14. Quando Cristo vai se ausentar, vai embora, tendo cumprido a sua missão. Então Ele declara, aleluias, oh meu Deus, eu vou para o Pai, preparar lugar para vocês na casa do meu Pai. E quando eu voltar então, vocês habitarão para sempre comigo. Aonde? Na casa do meu Pai. Aleluia! E Jesus Cristo, Ele vai voltar. Aleluia! Você pode estar certo disso. Então, prepare o teu coração. Então, bem-aventurado é uma pessoa que teve um encontro com Jesus e agora vive uma vida de fato na presença de Deus. E onde os seus olhos estão fitos na grande promessa. Somos peregrinos por este mundo. Jesus declara para nos preparar. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci por vocês naquela cruz. Vão em frente, porque a promessa é grande, é eterna. Amém? Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito e o entregou naquela cruz para nos salvar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E Deus está me colocando aqui uma palavra ainda do salmista, quando ele faz essa exclamação, mas o que é o homem para que Deus dele se lembre? E no entanto, Deus nos coroa de glória. Aleluia! Ele nos chama de seus filhos. Glória a Deus! Isso é ser bem-aventurado. Glória a Deus, muito bem. E ele passou a ensiná-los dizendo, aqui vem a primeira, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Associando isso ao Salmo 34, onde está escrito, os humildes o ouvirão, aleluias, e se alegrarão. Deus resiste aos soberbos, mas, aleluia, não resiste aos humildes. Glória a Deus, aleluias. Então, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Glória a Deus, aleluias. Versículo 4, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Aleluias. Os que choram, porque serão consolados. Muito bem, queridos. Duas coisas importantes. Primeiro, esse mundo que nós vivemos não é o mundo que nós vamos habitar. Estamos aqui de passagem. E é por isso que Cristo adverte. No mundo, ou neste mundo, vocês passarão por aflições. Então, muitas vezes, chegamos a esse extremo de choro, de lamento. Quantos cristãos nesse mundo sendo perseguidos? Aleluias! Oh, meu Deus, é um tempo muito difícil. O país democrático tem uma certa garantia. Somos cidadãos daquela nação, mas não com todos é assim. Amém, amados? Há muita lágrima, há muito choro. Aleluias! Há muita perseguição. Muito bem, agora, segundo lugar, porque serão consolados os que choram.
Está lá em Apocalipse. Aí fala o quê? Da eternidade. Lá não vai haver choro, nem pranto e nem dor. Porque as primeiras coisas, esse mundo, já passaram. E nós estamos agora com Deus eternamente. Glória a Deus. Mas os que choram, também tem um terceiro. Eu me enganei. Amém, amados? São aqueles que intercedem pela família, né? Pelos amigos, pelos vizinhos e que derramam suas lágrimas de intercessão diante de Deus. Aleluia! Bem-aventurados que choram. Então, existe vários itens a respeito disso. Diz Apocalipse que o anjo de Deus, ele apara as lágrimas dos santos e as eleva até a Deus. E saiba que a nossa oração é preciosa diante de Deus. Então, creia naquilo que você ora. Porque segundo o Salmo 34, mais uma vez, Deus está atento ao nosso clamor. Ele ouve a nossa oração. Amém? E nossas lágrimas. Que valor! Porque a lágrima é uma expressão da alma. Aleluias! Glória a Deus! Diga aí onde você está. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o consolo vem, é claro, não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nem injustiça, e veremos no mundo santo e perfeito. E esta é a razão de sermos cristãos. Muito bem, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Esse manso aqui significa suportar. Amém? E Moisés é um exemplo disso. Né? Com todo aquele povo rebelde, não é? Ele suportou, não é? A carga de conduzir a nação de Israel. Aleluia! E houve muitas rebeliões. Amém, amados? Eu comentava terça-feira, uma delas, onde Moisés fala com Deus e diz: Senhor, por acaso eu sou a mãe deles? E Deus responde: Moisés, te acalma, porque não é contra ti que eles estão se rebelando, mas é contra mim. Amém? E Deus consola Moisés e segue em frente. Mansidão é aquele que suporta a carga. Amém, amado? Mas não desiste, persevera, porque sabe que a promessa é maravilhosa e Deus é fiel. Amém? Muito bem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, eu vejo duas coisas também importantes nisso. Justiça. Amém, amados? Primeira coisa que eu quero comentar é a justiça, que é a salvação. Amém? Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então ele via Jesus para nos salvar. Ninguém que o buscasse. Então o próprio Deus concedeu justiça. E Jesus Cristo, ele é a nossa justiça. E essa palavra é a justiça que nós obedecemos. Segundo lugar, Deus de fato é juiz. Nele está a justiça. Eu comentava a palavra de Romanos 12, que muitos não entendem isso. Porque diz ali, não é, dai lugar à ira. E alguns acham que está errado. Não é, não está errado não. Está certíssimo. Nós precisamos desejar assim a justiça. Porque a justiça é uma realidade. Amém, amados? Um país tem a sua Constituição. Aquele que erra vai ter que responder por isso. E nós também como cristãos. Aleluia! Mas diz a Bíblia que aquele que de fato vive uma vida com Deus verdadeira a cada dia, esse não entrará em juízo. Está lá em João capítulo 3. Pode ler lá. Tá certo? Glória a Deus. Então veja bem. Dar lugar a ele significa que deseje a justiça. Agora ele diz uma coisa interessante, né? Mas não pertence a vocês o juízo, mas a mim. Eu farei justiça. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. E um dia Jesus irá como juiz e se sentará no trono. Aleluia. E a igreja vai estar junto com ele, julgando as nações. Como vai ser, a gente não tem como saber. Aleluia. Mas vai acontecer. Então, queridos, vai haver justiça. E nós estaremos com Jesus,
fazendo essa justiça também. Aleluia! Então, seremos saciados. Né? A gente é perseguido, nada podemos fazer, somos caluniados, injuriados, não é? Muitos são mortos, mas não negam a sua fé. Mas um dia, Deus vai fazer juízo. Os valentões vão ter que prestar conta. Segundo a palavra de Deus, será o dia mais terrível que existiu e outro não vai existir. Porque aqueles que estão condenados abrirão os seus olhos, então saberão que não há mais chance. E o inferno os espera. Haverá justiça. Aleluia. Glórias a Deus. Muito bem. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Onde nos leva isso? Lá na primeira carta de Pedro. Que a gente muitas vezes não dá muito, não é? Deixa pra lá. Ele diz que aquele que não for santo não verá a Deus. Aleluia. E ser santo é ser limpo de coração. Aleluia. Uma vida que de fato vive na presença de Deus a cada dia, levando a sério, aleluia, e com o coração purificado pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. Aleluia. Nos lembra muito o batismo nas águas, também nisso. Aleluia. Quando a gente vem cheio de pecados. Então ouvimos o Evangelho e decidimos receber Cristo como Senhor e Salvador e o perdão de pecados também. Então, quando se entra nas águas, na verdade, antes dali, já temos uma determinação, não é? De seguir a Cristo. Mas ao chegar nas águas, isso é consumado. Ali está a lavagem, onde todos os nossos pecados, desde o começo até ali, são purificados, lavados pelo sangue do Cordeiro. E nascemos ali uma nova criatura. Amém, amados? Por quê? Porque nascemos novinho em folha, para uma nova vida com Deus. Aleluia! Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que significa pacificadores? Aquele que provém a reconciliação. Na verdade, o nosso ministério, o apóstolo Paulo, ele coloca isso muito bem, é da reconciliação. A igreja tem o ministério da reconciliação. O que é isso, pastor? Estamos aqui para reconciliar as pessoas com Deus através da pregação do Evangelho. Aleluia! O homem, por causa do pecado, ele não tem paz com Deus. Ele é inimigo de Deus. Mas quando é restaurada essa comunhão, lá em Romanos capítulo 5, essa comunhão acontece através da fé em Jesus, pelo intermédio de Jesus. Esse passa a ter fé ou paz com Deus. Amém? Glórias a Deus. Então nós somos pacificadores. É aí que erramos muitas vezes. Um pacificador, não interessa quem tem razão ou não tem. Ele vai promover o entendimento, a unidade, a pacificação. Amém, amados? Muitas vezes saímos do lado de um ou de outro numa situação, seja do casal, seja o que for. Amém? Mas a nossa parte não é estar lado de A ou lado de B. É pregar o Evangelho, o amor de Deus, o perdão, aleluia, e fazer essa pessoa entender que divisão do reino de Deus é queda. Jesus declara que reino dividido, ele cai. A igreja não pode haver divisão, entenda isso, porque ela representa o reino dos céus na terra, aleluia. E o reino de Deus não tem divisão, ela é uma completa unidade, sempre. Amém, queridos? Aleluia. Então, somos do ministério da reconciliação. Jamais haja diferente e tenha sabedoria quando você agir, seja você quem for. Glória a Deus, muito bem. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, de reino dos céus. Aleluia. É claro que nos lembra uma situação no Brasil. Vou colocar nome, amém? Mas é muito idêntico isso.
É bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Não significa que essa pessoa é um criminoso ou fez algo errado. Simplesmente é perseguido, seja politicamente ou como for. Aleluia! Glória a Deus! Então é bem-aventurado, né? Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus! A gente vê que em muitos lugares a igreja é perseguida por causa da justiça. Países comunistas, islâmicos, né? Na África, Nigéria, exemplo disso, invadem a igreja, matam pessoas, crianças. Aleluias! Mas, veja, isso não é o fim, porque o céu os espera. Bem-aventurado, aleluias, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. É claro, amado, estamos aqui de passagem, somos peregrinos, amém, amados? E Deus é justo, Ele é justiça, e com certeza Ele vai aplicar sempre a sua justiça. Aquele que é inocente e que é perseguido, aleluia. Mas seguindo aqui então, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, veja, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aqui então estamos mais uma bem-aventurança e algo muito sério, que significa bem o que está aqui. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, nada justo aqui, e mentindo disserem todo mal contra vós. Lembrando de quem? Do Senhor Jesus. Quanta mentira naquele sinédrio. Aleluia, testemunhas falsas. Amém, amados? Ignorante, esse eu não sabia o quê? Porque de fato, Jesus veio para isso, morrer por nós e por eles também. Amém, amados? Aleluia. Agora veja bem, será que existe perseguição, mentira, injúria, engano? Jesus está revelando, querido. E uma coisa que eu quero colocar é isso, é a questão da igreja. A maledicência. Satanás, ele levanta, ele usa isso. E muitas vezes pessoas dentro da igreja falando mal da igreja. E se esquece que ali está o joio e o trigo. Amém, amados? E que Deus é reto juiz e ninguém escapa dele. Amém? Então devemos ter misericórdia. Essa é a grande verdade. Aleluia! Misericórdia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ser muito, sabe, queridos, sábios nisso. Aquelas pessoas que falam mal. Porque Satanás, ele usa isso. Ele multiplica isso para que haja uma visão terrível a respeito da igreja. Eu criei meus 3 filhos. São pessoas, justas, pessoas corretas, onde eles trabalham hoje, já se formaram, são referências, e eu os criei dentro da igreja. E muitas vezes pessoas, a própria igreja, achando que eu estava indo demais, além da conta. E não é verdade. Amém, amados? Aleluias. Mas eu creio que hoje eles agradecem por isso, tá certo? Eu os criei junto comigo. Aleluias. E assim foram muito abençoados. Então a igreja é o melhor lugar da família, dos filhos. Amém, amados? Um lugar sadio, um lugar justo, onde é ensinada a palavra de Deus. Aleluias. Então é preciso ser criterioso e sábio quando ouvir alguém falar mal, porque 90% não é verdade. Satanás, ele age na área de denegrir imagens. De repente você ouve tanto de alguém, tudo mentira, tudo injúria, e você está ali, olha aquela pessoa pregando verdade maravilhosa, tratando você com educação, e aqui está a tua mente ali, ó, como é que esse cara é assim? Se tanta coisa já ouvi dele. Então Satanás, ele age nessa maneira, queridos, denegrir imagem do servo de Deus. Agora entenda uma coisa, a maioria é mentira, é injúria e também argumento para quem não quer Deus ou aquele que já esteve e não se firmou. Amém? Então, muito cuidado.
Versículo 12: Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Então, a palavra é muito clara, a bênção é muito grande e também o preparo de Jesus nos traz para que não sejamos pegos de surpresa. Amém? Toda a nossa esperança não está aqui. E é por isso que Cristo ele declara: não acumuleis tesouro no céu, na terra, desculpe, não acumuleis tesouro na terra, mas nos céus. Porque a terra passa, o tempo passa, tudo passa. Amém, queridos? Mas aquele que junta tesouro do céu, uma vida de fato com Deus, de obediência, de amor, aleluias, de preparo, coração puro, como ouvimos hoje, aleluias, esse viverá eternamente com Deus. Aleluias, não acumuleis tesouros dessa terra. Amém? Aleluia, aceita uma vida onde Deus supre as tuas necessidades, porque isso é a prosperidade de Deus, não é juntar riqueza, querido. Aleluias, mas sempre dar graças por aquilo que Deus tem concedido. Amém? Aí está então as bem-aventuranças. Igreja Cristã Comunidade Cristo Reino, Rua Manuel Ferraz Viana, 188, bairro Jardim Europa, do Crove para o Domingos de Almeida. Você vem à esquerda, você vai ver, passando um posto, à direita, né, uma casa de bike bem azul. Na primeiro retorno você volta, na casa de bike dobra à direita, depois à esquerda, na outra esquina à direita, no final da rua. Uma rua estreita, pequena. Amém, amados? Aí está então, cultos terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Terça-feira, culto de cura, libertação, milagre. E no domingo, aliás, na sexta-feira, culto da prosperidade de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Fique com o Senhor Jesus. Até lá. Deus te abençoe.